Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana estamos juntos e hoje eu trouxe duas mulheres sensacionais para o bate-papo. Marina Guedes e Kelly Araújo. Meninas, gratidão por ter vindo aqui. Eu sei que a agenda toda hora aparece alguma coisa e vocês conseguiram arranjar um tempinho para bater esse papo com a gente. Que quem está acompanhando vai ficar até o final e eu passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal. Obrigada mais uma vez. É um imenso prazer estar aqui, né? Quando a Cris convidou, falou que era com a Marina, eu já vi um sorriso. Né? Já vi um sorrisão, porque a gente tem muita história junto. Verdade. Sem dar spoiler. E aí, moça? Não, muito feliz, muito bom estar aqui, é um momento importante, acho que é um trabalho muito bacana que vocês estão construindo, não só o CREF1, mas é uma iniciativa sua, eu tenho visto, acompanhado alguns podcasts e você tem sido incrível nessa função, e assim, estou muito feliz de estar aqui, muito gostoso, ainda mais conversar com a Kelly, que é a pessoa que eu amo. Eu tenho certeza que vocês precisam ficar até o final, porque hoje a gente vai ter história aqui. Bom, outra história. Eu tenho a impressão que a gente vai ter vários spoilers durante o nosso bate-papo, que a gente vai voltar. Bom, antes da gente começar realmente a falando da educação física, vamos esquecer a Marina Guedes e a Kelly Araújo, vamos lá só na Marina e na Kelly. Como é que eram vocês na parte de infância e adolescência? Eram poliesportivas ou não tinha nada a ver com... Curiosidade, como é que era essa época aí? E aí tá com vocês a bola. Cara, muito engraçado. Olha, eu era pessoa asmática. É mesmo? Eu era asmática que não podia fazer educação física. Isso, escola? Na escola. Porém, eu sempre amei educação física. E eu falei pra minha mãe... Você gostava e não podia? Não podia, né? E naquela época, assim, não se fazia muita ênfase, né? Na prática e tal. E aí minha mãe me levou ao médico, o médico falou, vou dar um atestado para ela não fazer, para ficar de licença da educação física, né? Tudo que você não queria. O pessoal fugia, né? Porque a galera fugia da educação física. E eu falava assim, não, mãe, pelo amor de Deus, não faz isso, eu sei o meu limite. Um movimento inverso, né? Normalmente algumas pessoas querem atestado e ela não queria. Então, eu acho que eu vou me arrepender do que eu vou falar aqui, mas tudo bem. Começamos o arrependimento no... Começamos. Então, eu nunca gostei de fazer educação física. Mesmo? Até porque, na verdade, no primeiro segmento, né, na educação infantil, primeiro segmento, não tinha educação física na minha escola. E não tinha essa vivência. E eu sempre brinquei muito, sempre tive uma infância assim, muito, muito gostosa de brincar e tal, mas não de fazer aula de educação física, isso não tinha na minha escola. Eram as brincadeiras de criança, né? E aí, como eu brincava de coisas assim, diferentes, que eu quero dizer, assim, eu brincava de boneca, eu brincava com as primas, eu brincava de casinha, nunca fui uma pessoa muito poliesportiva, não. E quando eu cheguei no ensino fundamental 2, eu não tinha todas as habilidades que eu imaginava que eu deveria ter. Então eu ficava meio desajeitada, né, para fazer as atividades. Então, quer dizer, eu acabava pedindo atestado porque eu preferia fazer os trabalhos. Eu fazia trabalhos assim super elaborados, sabe, já desde a sétima, oitava série. Só foi ter educação física no fundamental. Na marra, né? Então, tentando... Quer dizer, não teve, né? Porque... Praticamente, fazia uma aula. Mas teve uma época da minha vida que eu gostava muito de jogar handball. Eu meio que recuperei um pouco dessa... Apareceu um esporte. Uma história muito legal. Então, diga. A gente vai no spoiler. Não tem problema. Depois a gente volta. Porque ela falou de handball. E o meu esporte da vida era handball. É mesmo? Isso na época de adolescência. Então assim, porque assim, na infância eu tive a normal, né? Eu estudei numa boa escola, então eu tive educação física e tal. E aí quando chegou no fundamental, que a gente começou a conhecer os esportes, o vôlei, né? Eu sempre tendi pro futebol e pro handball. E aí fui jogar handball. Né? Já tá rindo, né? A história é engraçada agora. Fui jogar handball, né? Aí falei assim, vou jogar handball, vou testar, porque assim, pequena, né? E não é um esporte que também era tão... Até hoje, né? O handball não tem tanta entrada. Eu testei o vôlei, sabe? Não foi. Fiasco, né? Tem que aliviar. Não, mas né, não tem altura.
altura, né? A pessoa não conseguia. O basquete eu ainda arriscava fazer uma cestinha, mas não... Mas assim, eu jogava muito bem futebol e comecei a me sobressair no handball. Comecei a jogar de pivô e eu era bem metida. Porque essa autoanálise é ótima, né? Era por isso que eu fazia os trabalhinhos. Eu era mais modesta, mais Leonina tranquila. É fogo, né? Leonina... eu era metida e assim, o que eu pegava para fazer, eu fazia muito bem. Então, eu jogava, me botava no pivô, então eu era excelente pivô. Queria ser melhor. Devia ser competitiva. Não, então, o que eu pegava pra fazer, eu fazia muito mal. Né? Porque eu era totalmente descoordenada. Esse papo tá maravilhoso, os grandes opostos. Inclusive, eu era dona da bola. Eu era aquela que era dona da bola. Tipo, você quer jogar? Se não jogar, não tem. A bola é minha. Entendeu? Era mas tipo produzir? Isso. Não, só botava pilha. Tinha postura. Só fazia falta. Era só isso que eu fazia, mas jogava. Mas é a história eu jogava mesmo. Eu quero saber uma história engraçada aí do handball. Então, aí fui jogar handball, como pivô e tal, né? Lá na linha e tal. E aí, de repente, comecei a ver que eu gostava de ser goleira. Oi? Pô. Não, porque assim, goleiro, handball. Tá bom, vai. Goleiro. Tem goleiro de handball. Tudo bem. Existe. Aí eu poucos. Poucos. E aí fui jogar como goleiro, mas aí, tu é pequena, como é que tu vai ficar no gol, não sei o quê. Até por causa da envergadura. Exato, e todo mundo falava assim, geralmente o goleiro era o que tinha mais altura. Olha, e tal. esbarrando na minha envergadura. Só que aí, né, eu como uma boa pessoa competitiva, falei assim, não, você é goleiro, você é melhor. Né? Você é muito boa. Você é muito boa. E aí fizemos um primeiro torneio lá na escola de handball. Comecei a jogar. E agarrar tudo. E pênalti, não sei o que. Eu me jogava, sabe? Eu mergulhava. Tô com medo de falar assim, no final quebrei o nariz. Quebrei o dedo. Falei? Claro, pô. A consequência é essa. Sério? Jogando lá? Jogando. Não, e eu perdi as contas, né? Porque era muita bolada que Então, tá engraçado, né? Porque eu tinha uma preguiça de ser competitiva, sabe? Dá trabalho, né? Dava trabalho. Mas agora, sabe o que eu acho legal? Agora, uma fala sua, óbvio que a gente vai chegar até lá nesse bate-papo, mas que eu achei fantástica foi a forma que você fez a autoanálise de não ter tido estímulo. Não tinha mesmo. E a percepção do qual atrapalhou isso, né? Atrapalhou. E aí eu não sei se isso que te direcionou, né? Mas vamos lá. E aí, termina a tua história. E aí, não. Pelo menos eu ganhei, né? Ganhei o prêmio de melhor goleira. Ganhou o prêmio de melhor goleira? Então fez bem. Ganhei o prêmio de melhor goleira. Claro, né? Toda terça-feira, que a educação física era terça. Chegava com o dedo lascado em casa. Minha mãe, meu Deus do céu, garota, você vai ficar sem dedo. E aí tem o dedo torto até hoje, né? Ser goleiro de handball realmente... Aí assim... Mais tarde, anos depois, a gente reuniu a galera daquela época que fomos jogar de novo. Aí não, aí eu foi pro gol, né? Foi o lábio mesmo. Vou voltar pra história. Então, a consequência era essa. A consequência era essa. Eu não tive essa vivência toda em relação aos Mas aí você passou no Fundamental sem fazer mesmo? Só trabalho? Não, eu fazia educação física, claro, porque no Fundamental 2 você tem aula, né? Então, só que assim, era na luta, viu? Porque eu sem contar que eu era muito alta, sempre fui muito magrela. E eu ficava meio desproporcional em relação às meninas da minha faixa etária, porque eu acabava sendo a maior. Isso, vai pro final da fila. Entendeu? E assim, como eu não tive realmente um trabalho de construção de consciência corporal na primeira infância, hoje eu vejo isso muito claro. Isso me fez falta pra caramba no ensino fundamental. E eu perdi a oportunidade de estar mais integrada, de ser mais ativa. E na época você sentia isso? Que você não conseguia acompanhar? Sim, esse regimento veio depois? Não, na época eu achava que eu era descoordenada, eu achava que eu era ruim pra jogar. Eu não sou boa nisso. Eu era a última a ser escolhida, tinha aquele negócio de tirar time. Antes, assim, várias coisas que acontecem no cotidiano escolar aconteceram comigo. Eu não fiquei com trauma com isso não, mas eu lembro que isso não era muito legal. Então, assim, foi bom porque eu faço totalmente diferente na minha atuação. Aí eu fui fazer outros esportes, fui fazer natação. Que bacana. Aí aprendi a nadar, nadei um tempão, nada oficial, mas participei de algumas competições e tal, e foi o que eu fui deslanchando, foi onde eu me encontrei. E aí, beleza. Handball e natação, né? Estamos nesses dois esportes. Vem a época da escola. Por que educação física?
Por quê? O que motivou? Foi essa vivência do handball, natação? Olha só, foi assim, muito doido para me chegar na educação física. Eu acredito que a educação física, assim, quando não é aquela coisa assim, me escolheu, mas eu acredito que foi meio que isso, sabe? Por quê? Eu usei muito o esporte, na minha época, como um refúgio na escola, né? Eu estudava numa escola predominantemente de brancos. E assim, eu era a única aluna negra, às vezes, na turma e tal. E às vezes, a gente sabe de preconceito, essas coisas, era a forma que eu me via de me integrar, de sabe? se posicionar também. Exato. Então, como assim, eu era a melhor jogadora, as pessoas faziam questão de me escolher porque eu era muito boa. Devia escolher torcendo o nariz, né? Porque era marrenta. Vai ter que vir ela. Né? Tipo assim, era boa no queimado, era boa no futebol. Tipo então, poliatleta era mesmo. assim, então assim, eu sempre gostei. O que muito me travava era a questão da asma, né? Porque é crônico. E como é que ficou nesse período? Cara, era assim, eu sempre usei a bombinha, andava com ela, sempre muito bem orientada, minha mãe sempre se preocupou muito. Então, assim, eu tinha muita consciência, assim, não tá legal, não tô bem. Eu parava, já avisava o professor, porque eu pedi pra não parar de fazer educação física. Entendi. Porque eles queriam que eu ficasse na média lá, entendeu? E aí, assim, eu ficava muito feliz, porque eu tirava 10. Os professores me... Então você já tinha uma paixão pela educação física ali desde... Tinha uma paixão. E foi isso que te... Eu acredito que isso que bateu quando eu resolvi escolher uma faculdade, sabe? Porque eu segui outros ramos ainda antes disso. Eu sempre estudei muito, a gente vai saber então, disso. Não vou dar spoiler, não. Dona Mariana. Então, minha história foi completamente diferente. Você é super curioso, porque você não queria, fugia, apesar que da natação também. A natação pode ter auxiliado. A natação também veio porque eu sempre fui muito alta, né? Então essa questão até hoje, a questão da postura, é uma questão que eu tenho que estar sempre pensando nisso, porque senão eu acabo relaxando e a gente tem que ter esse cuidado postural e tal. Eu não fui fazer educação física por nenhuma paixão, por nenhum esporte. Apesar de eu gostar muito, eu adoro o ambiente esportivo, eu gosto de esporte demais, acho que o esporte é incrível, assim, mas eu acho isso hoje, né? Na época que eu fui construindo isso, fui tendo essa percepção ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida profissional. Mas por que eu fui fazer educação física? Porque dentre as opções, primeiro que eu acho muito difícil você escolher uma carreira profissional quando você está saindo do ensino médio, né? Então, chega a ser injusto, né? É injusto, eu achei muito difícil. Eu comecei a fazer outra faculdade, eu fiz por 3 períodos, ciência da computação. Caramba, eu não sabia disso. Eu sempre tive computador em casa, meu pai trabalhava com isso e tal, então assim, eu tinha acesso a isso. Entendi. Então, eu mexia com o computador e eu tinha a falsa ideia de que eu era ninja no computador. Até que eu tive uma aula na faculdade, que era uma aula de física, que eu nunca me esqueço, era um quadro branco enorme, e o professor começou a equação lá em cima, no cantinho, e ele terminou na última, ele dividiu em 3 partes, era raiz com x, a equação era uma equação, tinha mais letra do que número, e no final tinha que dar um número. E quando eu vi, eu falei assim, gente, realmente, eu acho que tá além... Eu acho que tá além das minhas expectativas, porque a minha ideia era fazer computação gráfica, eu sempre fui muito criativa e tal, desde pequena, eu achava que isso ia ser muito legal. E aí eu fui fazer ciência da computação, só que no 3º período, com esse professor de física que, graças a Deus eu não lembro o nome, que fez essa equação, que dividiu o quadro em 3 partes. Vou te falar, eu gosto dele, tá? Que foi graças a ele que você tá aqui. Pois é. E aí, o que aconteceu? Eu falei, gente, não é isso que eu gosto. Então, eu fui começar a procurar pelos currículos. Olha que louco, né? Eu sempre fui assim, mas... Ou seja, você não foi ver o mercado, né? Porque normalmente a pessoa escolhe a carreira pelo mercado. Não, mas você foi ver o que a gente construiu. Então, mas tem um motivo. Por quê? Porque a escola é muito chata, né, gente? Vamos combinar. Pra mim era horrível. Pra mim era horrível, porque eu acho horrível até hoje, né? Com algumas exceções. Mas assim, aquela coisa que é sistematizada dentro de... A escola, hoje, a gente tem algumas escolas que são diferentes, é verdade. Tem muita escola boa. Mas ainda temos, assim, uma repetição lá da época dos jesuítas, né? Quando estava catequizando os índiozinhos, né? Então, e a escola é assim até hoje. Então, na minha época, era essa a escola. E aquela escola que eu tinha que sentar com 30 pessoas dentro da sala, o professor falava, aquilo não adianta. Eu só consegui entender as coisas na época de escola quando eu tomei a consciência de como que eu estudava sozinha. Porque
pra mim era diferente, sei lá, porque, enfim, eu sei por quê, por várias razões, mas o meu cérebro funciona diferente. Então, pra mim era muito difícil. E quando eu me dei conta que não era aquilo que eu queria seguir na faculdade, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que me livrar da escola, e aí do 8º ano em diante, comi com farinha pra eu poder me livrar da escola, era isso que eu pensava, eu queria sair daquele ambiente. Falei, quando eu vou fazer a faculdade, eu vou estudar aquilo que eu gosto. Tá, e o que eu vai sair daquele formato, né? Isso, justamente. Entendi. Aí eu fui buscar os currículos, olha que louco, eu fui buscar os currículos, foi isso que eu fiz. Fui pegando curso por curso, vendo quais eram as disciplinas, o que estava nas emendas. Onde que você se encaixaria, mais ou menos? O que eu gostava, porque eu gostava de estudar tudo que estava relacionado ao corpo humano. Eu gostava disso, eu gostava de estudar ciência, eu gostava de estudar biologia, eu gostava de estudar o desenvolvimento, a aprendizagem, e que é o que eu estudo até hoje. Era isso que eu gostava. Sementinha, e aí, dentre as possibilidades, eu gostei, poxa, medicina, nutrição, tinha outras bem humanas, né? Eu falei, no final eu me deparei com a educação física, com a grade que tinha na época, né? Eu falei, gente, tem biologia, tem física, tinha outras matérias, tem aprendizagem de controle motor, enfim, tinha anatomia, tinha fisiologia. Eu falei, é isso que eu quero estudar. Ela se apaixonou pela grade, olha que bacana isso, cara. E aí, diferente demais. Sim, e aí eu fui fazer a faculdade, né, tranquei o que eu estava fazendo, no semestre seguinte pedi transferência e comecei a estudar educação física, e aí eu me achei e tinha muito prazer em estudar. Então, quando eu comecei a ver as modalidades que tinham os esportes, eu tive uma outra abordagem. E realmente a educação física foge um pouco daquele formato, né? De você ter as aulas práticas, você começa a mesclar, vamos dizer assim, um pouco. Não, e assim, você tem muito conteúdo teórico na educação física, na graduação. Você tem muita bagagem muito embasamento, muito embasamento do que é voltado para a área da saúde, do que é voltado para o desenvolvimento humano, como se dá a aprendizagem. Assim, isso é muito denso na educação física e tem que ser. Então, para mim, não foi surpresa, para mim se encaixou. Eu não fui buscando a faculdade para fazer esporte. Você se identificou com... Eu fui buscando a faculdade para estudar sobre o ser humano. Agora, fiquei com uma curiosidade. E na sua casa, como é que foi essa troca? Foi de boa? Teve resistência? De boaça, foi assim. Eu falei assim pra minha mãe, falei, mãe, olha só, eu pensei bem, eu não vou fazer mais a faculdade de ciência da computação. Ela, Maria, você vai trocar de novo, né? Porque na escola você queria fazer de 2 em 2 anos, que eu fui reprovada na época. Falei, agora você quer trocar? Eu falei, mãe. Ela, então tudo bem, então agora você paga seu curso. Aí eu, tudo bem. Aí eu paguei meu curso. Trabalhava e estudava. Como a maioria dos mortais. Como a maioria dos mortais, é verdade. Olha, eu fui pega de surpresa. Eu não sabia que você tinha feito ciência da computação. Mas é que você também fez. Eu formei em 2º grau técnico em informática. Então, falar pra vocês, por isso que a gente chama vocês duas. Mentira. Vai, segue. Mentira, eu não sabia disso. Eu não tirei a minha história de falar. Então, meu 2º grau foi quando começaram a entrar os profissionalizantes, técnicos. E tinha técnico em informática e técnico em patologia clínica. Você tinha que escolher, né? E aí eu falei, eu não vou fazer patologia de jeito nenhum. Eu tenho pavor de sangue. Onde eu tô, né? Então. Eu tenho pavor de sangue, que não sei o que e tal. E escolhi informática. Achava que era hard. Também? Achava, pô. Era a época que a gente ligava o computador, a gente era feira, né? Eu sabia pegar aquele fio azul, que eu nem lembro o nome, o fio de rede, e ligar ele com outros computadores. Eu tinha uma aula inteira que era 01. Então. É linguagem de programação, é 01. Delphi. 01. HTML. Fazia isso, mexia não sei o que lá, fazia isso. Deixa isso pra trás. Monta site. E assim, eu fiz o técnico, não serviu de nada. Eu não trabalhei com isso. Né? Não, serviu, porque, né? Porque a gente vai adquirindo as habilidades. A gente acaba perdendo. Você pode até não aplicar naquele momento, mas eu acabo não tendo medo de um computador hoje, né? Olha hoje como é que a gente está. A gente vai chegar lá. Mudou muito. E aí, o que aconteceu? Eu não escolhi a patologia clínica, fui para informática, estudei e tal, não exerci. Terminei o 2º grau, né? E já emendei em estudar para vestibular, né? Porque eu queria fazer web design. Porque tinha informática, eu sempre desenhei, e aí eu queria fazer web design. Que bacana. E aí, na época, a faculdade de web design... Óbvio que eu não sabia disso, né? Verdade que ela desenha. Isso que eu quis a faculdade de web design era ainda muito distante para mim, e só tinha particular na época.
E aí, procurando uma faculdade, escolhi desenho industrial. Aí, gostava e tal. Fui lá, fiz a prova, a gente tinha que fazer um teste de habilidade específica primeiro, antes de fazer a prova e tal. Se classificasse, aí você faria a prova. Aí fui lá, fiz. Era aquela época que a gente tinha que se inscrever em todos os vestibulares, uma por uma, sabe? Me inscrevi na UFRJ e passei em 8º lugar no teste de habilidade específica. E só que eu nunca fiz curso nem nada não, né? Sou bem autodidata no desenho. Aí eu falei, pô, caraca, já né? Mas bem competitivo já tá no vestibular, ninguém vai tirar mais nota do que eu. Ninguém. E aí eu fui fazer lá e consegui. Mas chegou a iniciar, começou a formação? Então, aí eu fiquei doente. Não consegui. Que eu fiquei doente não, né? Isso foi assim. Eu fiz a prova, passei e tal. Fiz a primeira prova da UFRJ. Fiquei lá com uma média legal. Faltava a última prova. E eu deixei uma questão dessa prova que eu fiz antes. Uma questão. A lápis. Não cobriu. Não consegui dar. Não deu tempo de passar a caneta, sabe? E aí gente. Ainda bem que eu não lembro o nome dela. A pessoa. Vocês estão com uma falta de memória seletiva que eu tô a pessoa fiscal da sala virou pra mim e falou assim: eles não vão corrigir a sua prova. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu só deixei uma questão em branco. Então, assim, eu tinha ciência que aquela questão poderia ser anulada. Porque fica a critério. Eles podem. Acabou que você deixou uma questão em branco. Aí a menina virou e falou assim: não, está perdido, eles não vão corrigir a sua prova. Então, é a época dos jesuítas, tá vendo? Cara, aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa já como? Atacou na hora. Passando mal. Chorando lágrimas. Caramba. Porque assim, tipo, eu só estudava, não trabalhava, só estudava. Chorando, o que foi? Eu não passei. Mas como que você não passou? Nem sei. A menina falou que eu não passei. Já era, acabou. Aquele dia eu fui para o hospital. Caramba. E aí, a outra prova... E era verdade mesmo? Não corrigiram a prova? Não, eu não sabia. Eu passei mal. E aí eu fui internada. E o que aconteceu? A outra prova era 2 semanas depois, né? E aí o médico me liberou para fazer. Porque, assim, passada essa situação, um professor do curso do preparatório falou: Kelly, relaxa, em nenhum lugar do mundo acontece isso. Vão corrigir sua prova sim, as questões que estão na caneta. A única que vai anular é que está no lápis e tal. E quando eu fui ver, tinha nota para passar, só que eu não fiz a outra prova. Porque eu fiquei internada e os médicos falaram... Era pra não fazer. Tá aqui, era pra não fazer. Era pra você estar aqui mesmo. Aí eu não fiz. Aí eu lamentei muito, por muito tempo e tal. E aí, com 18 anos, eu caí de paraquedas dentro do posto de saúde. Caiu de paraquedas? Caí. Em que função? De agente de comunidade de saúde. Vamos chegar lá. Essa parte é muito importante. Mariana, não é possível que você não tenha uma história boa para contar pra gente da tua época da tua época acadêmica. Não, tenho várias. Não, mas aí tu filtra. Tá? Dá uma filtrada e conta alguma pra gente aqui, pra gente deixar registrado. Aquela assim que, essa eu não contei pra ninguém, conta pra mim, ninguém tá vendo. Não, então, não sei. Assim, a minha época de faculdade, como eu gostava muito do que eu estava estudando, assim, eu era muito obcecada por estudar, sabe? Sempre gostei muito disso. Então, eu sempre achei um pouco estranha, né? Então, assim, eu sou um pouco estranha. Então, o que acontecia? Eu queria fazer as disciplinas, como eu já tinha tido uma experiência na escola, que teve coisas boas, obviamente. Eu tenho amigos da minha infância que estudaram comigo na época de escola, são meus amigos até hoje e tal. É muito bom. Então, isso é muito bom. Mas, assim, o formato da escola era um formato que não me agradava. Mas pelo que eu tô falando, isso é uma análise, eu tô misturando o presente com o passado, né? Sim. É muito nítido, e isso até tem a ver com a minha história, com a minha vida profissional e tal, que as pessoas têm formas de compreender diferente. Então a gente precisa pensar que o aprendizado acontece dessa forma diferente. E eu tenho uma forma de aprender diferente. Que isso tem a ver comigo, é meu, da minha história. Exatamente, não é nem certo nem errado, individual. É diferente. Então, quando eu fazia faculdade, e a minha mãe falou que ela não ia mais pagar meu curso,
E aí você estudava à noite? Eu estudava à noite. E trabalhava durante o dia? Trabalhava durante o dia e eu tinha muita preguiça de pegar o ônibus, essa história de fazer vestibular para cogitar estudar longe de casa. Eu nem cogitei. Para rural, né? Não, vamos evitar a fadiga. Eu iria estudar perto de casa e a minha faculdade foi maravilhosa, tive professores excelentes. Inclusive, o nosso presidente foi meu professor. E foi maravilhoso, me deu aulas incríveis e olha que legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Enfim, igual ele, tem outras pessoas que passaram pela minha vida, meus professores foram muito, muito importantes pra mim. E aí, nessa época, eu me lembro que como a gente trabalhava muito, aí tinha que pagar, fazer o dinheiro pra poder pagar a faculdade, eu era mó muambeira, né? Essa parte é legal, que eu não sabia. Então, tipo, eu vendia sanduíche, eu vendia roupa de ginástica, eu fazia estágio, eu vendia lingerie, tudo que você pode imaginar, tudo que é vendável. Eu só não vendia minha mãe porque minha mãe, né? Marketing. Todo o resto eu vendia. E eu vendia bem, sabe? Eu me lembro uma vez que eu ia pegar roupa em outro bairro, numa fábrica que fazia, tinha aquelas feiras, que sempre teve muito. Hoje tem pouco, né? Eles chamam de feira de Itaipava, né? Tinha. Feira de eventos esportivos, sim, ao longo da minha vida acadêmica, eu participei de vários cursos. Congresso sempre tem Congresso, era muito legal isso. E aí, a galera que fabricava isso tinha a sua loja própria. Então, eu ia só pegando os bisus e ia levar. E eu levava uma muambada, uma mala enorme. E aí, na época, meu pai tinha um carro muito velho, que ele não emprestava pra ninguém, mas ele emprestava pra mim. E eu parecia Penélope Charmosa, porque era um carro muito velho, branquinho, era um Corcel 1. Caramba! E os meus colegas, falando de particular, todo mundo tinha carrinho bonitinho, né? Médio, assim, e eu com aquela chave, aquele carro. Olha, teve uma vez que eu não conseguia dirigir o carro direito, porque, sei lá, a marcha era esquisita, era né? Duro. E teve uma vez que eu fui da casa da minha mãe até a faculdade, na parte que era de aula prática, eu só conseguia passar a primeira e a segunda marcha do carro, e assim, sabe? Ele gritando junto com ela. Junto comigo. Mas foi. Então, eu precisava do carro, porque eu tinha que levar as coisas, levar minha muambada e tal. E assim eu fui. Eu acho muito legal essa história. E tinha dias também que às vezes eu vejo assim, a galera rala muito, né? Eu dou aula na faculdade, então eu vejo meus alunos ralando. Às vezes eles têm que fazer algumas escolhas e tal. E todo mundo passa por isso. Sabe? Tinha dias que eu tinha que escolher. Ou eu tirava xerox, ou eu comia, ou eu pegava a van. Gente, a famosa xerox, né, cara? Não desespero. Não dava pra fazer um lanche e pegar a van, porque o dinheiro não era suficiente. Eram 3 custos, só tinha pra fazer 2. Dava pra fazer 1. Às vezes dá pra fazer 1. Ou ia a pé, ou xerox. Isso. Geralmente, eu me emburacava com alguma carona até a metade do caminho, não comia e tirava xerox. Porque era o vício do estudo. Eu sempre optava pela xerox, era o que eu fazia. Você, que vê a Marina aqui, ó, não pensava disso. Não sabia. Eu dirigia um Corcel 1, branquinho. Porque eu acho legal quando a gente tem a oportunidade de falar essas questões, porque a sua fala foi muito pertinente, Marina. Quase todo mundo passa por isso, né? A gente não pode generalizar, mas a grande maioria é suado, é ralado, é conquistado. Beleza. E aí vem a parte da... Eu quero saber um pouco dessa traqueada de paraquedas, né? E também quero saber da Marina como é que foi o primeiro contato com o mercado, né? Vem a formação, mas aí como você já começou, fala pra gente, como é que você cai como ACS? Como ACS, né? Eu tinha, recente, né? Tinha acabado de formar, então estava estudando, vestibular. Tinha acontecido essas situações de não ter passado uma prova, né? Que era o que muito queria, que era desenho industrial. Eu acabei passando e não entrando, né? Por não ter conseguido fazer a outra prova. Aí acabei não fazendo o ERG. E a rural eu lembro que eu fiz, eu fui fazendo todas, né? Eu lembro que eu fiz rural. Inclusive, passei para educação física, porém o curso era integral. E aí... Você estava no SUS? Ainda não, mas só que eu já estava procurando, porque assim, minha mãe cuidava da gente sozinha, era eu, minha mãe e minha irmã, né? E aí, meus pais separados, eu já estava começando a chegar à idade que a minha pensão já ia acabar, né? Se eu não estivesse estudando. E precisava dar uma força para minha mãe em casa. Então eu comecei. Era inviável estudar o dia inteiro e não trabalhar. Exato, como é que eu ia fazer, né? Não tinha como. E assim, as faculdades eram longe, morava em Nova Iguaçu e tal. E aí eu sempre assim, sempre ajudei. Eu cuidava da minha irmã, por exemplo, para minha mãe não precisar pagar babá, essas coisas. Sua irmã mais nova? Isso, minha irmã era mais nova.
E aí eu. Fala o nome dela pra ela poder sentir. Ah, Claudinha. Claudinha. Eu falo o nome do mas a minha irmã, Claudinha, que assim, eu amo de paixão, minha irmã. Que aí você assiste que eu te citei. Ela sabe o quanto, assim, eu a amo, sabe? E a gente passou muita coisa junto, muito mesmo, né? Muitas dificuldades, é muito ruim ser criado sem pai. E eu, infelizmente, tive essa família, né, muito desconstruída. Construída. E reconstruída. Construída pelo amor. Reconstruída de uma forma diferente. Com a minha mãe muito batalhadora. Minha mãe, Ana, né, vou dizer o nome dela. Isso. Muito guerreira. Minha mãe faz uns doces maravilhosos. Eu já não sei porque é exatamente. Faz, eu já provei, realmente. A gente faz um encontro de lançamento. Vou ter que voltar aqui para poder trazer as queijadinhas dela, maravilhosa. Arrasa. E aí, minha mãe trabalhava em uma loja de bolsa, na galeria em Nova Iguaçu, e aí ela falou assim, filha, você quer ganhar algum dinheirinho no final do ano? Porque assim, me incomodava, sabe, eu ter que pedir minha mãe dinheiro, sabe? Eu já estava ficando maior, tinha as minhas coisas, e eu falei assim, mãe, alguma coisa, né? Só temporário, porque ela sempre insistiu em que eu não fosse trabalhar e continuasse estudando, entendeu? Então, assim, ela pagava inglês, ela conseguia, pediu bolsa de curso de inglês no curso que tinha do lado da loja que ela trabalhava, entendeu? Então, assim, aí ela conseguiu a bolsa, então eu estudava, eu falei, cara, tem que estudar, eu consegui a bolsa, estudei inglês, né? E aí eu fui trabalhar na loja. Com ela. Aí os patrões dela lá na época, eles são judeus, eles tinham muito negócio com dinheiro. Aí falou assim, Ana, olha só, precisa de alguém pra ficar no caixa, porque final do ano é muito movimentado, não sei o quê. Vê se sua filha quer vir, porque eu não confio em ninguém. E mexer com dinheiro. Sim. Aí a minha mãe me botou lá. E aí eu fiquei fazendo um trampozinho de final de ano, lá como caixa, ajudando na loja. Aí eu vi o quanto minha mãe ralava, né? Porque pegava 8 horas da manhã em pé, largava 9 horas da noite em pé. E eu fiquei esse período todo com ela. E aí, numa outra oportunidade, eu até panfletei para banco. É isso. É isso aí mesmo. Porque assim, eu queria, né, comprar alguma coisa, ajudar com a ceia, queria comprar minhas coisas, queria comprar livro, sempre gostei de ler. É isso aí, quem faz. As provas, nem sempre. Assim, quando a gente não conseguia a isenção do vestibular, você tinha que pagar, taxas altíssimas, né? 140, 150. Você imagina fazer 140, 5 faculdades. É verdade. Né? Então, assim, eu BMG, tudo que tinha de banco, eu panfletava. E aí, um dia, eu estava bem panfletando no calçadão de Nova Iguaçu, passou um senhor, me conhecia há muito tempo, e ele virou e falou assim, no meu ouvido, foi uma espécie de brincadeira, mas que isso me deixou muito mal. Falou assim pra mim, a mãe paga a escola pro filho a vida inteira, pro filho panfletar. Caramba! Aí aquilo assim, nossa, aquilo foi assim... E você conhecia ele? Conhecia. E ele tá vivo ainda, Kelly? Vamos. Tá vivo. Vamos bater um papo com ele. E aquilo assim, gente, sabe, muito triste. Eu cheguei em casa e eu falei com a minha mãe, eu falei assim, poxa, eu perguntei pra minha mãe assim, poxa, eu tô te dando despesa, não tô te dando orgulho, né? Você fica se perguntando se você tá fazendo alguma coisa errada, porque eu não tinha ainda entrado na faculdade. E eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? E aí foi quando uma colega minha, na época, a Priscila, ela apareceu uma vaga no posto de saúde lá próximo, na época da minha casa lá. Eu nem sabia que existia esse posto lá. E ela falou assim, poxa, tem uma vaga. E, na verdade, a vaga nem era para lá, era para a Secretaria de Saúde. E ela me indicou e na hora da indicação, não sei o que aconteceu. Caiu em outro lugar. Foi exatamente isso. E aí ela falou, poxa, vai lá e tal. Te indiquei. Faz lá a entrevista com a coordenadora e tal, vê se você fica. E aí eu entrei como agente de saúde na época, a profissão nem era. Quanto tempo? Eita, tem 20 anos. 20 anos como acesso. Você continua? Continua ainda. Não tinha porque na época
a profissão não era regularizada, a gente ganhava R$218. Né? Tem noção? Era assim, era um dinheiro suado. Mas eu lembro que eu comprei meu violão com esse dinheiro, que eu tocava, cantava e tal. E eu lembro que eu comprei o violão com esse dinheiro e fui lá e parcelei, né? Parcelei, carnezinho. Isso. E era suadinho pra pagar. Mas eu fiquei tão feliz que eu comprei um violão de R$1.500 recebendo um salário de 218. E ficava assim, cara, como que eu vou pagar isso? Essa conta não fechava muito. Quantos meses? Não batia. Inclusive, pagamos uma parcela ontem. Tipo isso. Tipo isso, né? E aí, galgando como agente de saúde, né, ali... Você teve uma vivência muito rica, né? Pô, assim, de experiências e... Eu comecei... Histórias diferentes. Gente, assim... A vivência do território. É um negócio, assim, é muito louco, porque tá lá. A atenção primária, ela tá lá, sabe? Ela tá ali. E as pessoas não sabiam. Eu, por exemplo, morava no bairro e não sabia da existência. Porque, na verdade, as pessoas elas procuram mais a emergência, né? Ela só procura a saúde quando ela tá doente. Ela não procura... Preventivamente. Exatamente. Que é o trabalho que a nossa profissão precisa. E quando eu comecei a conhecer, que aí a gente começa a trabalhar, você vai para os cursos, né? Porque quando você entra, você tem que fazer um curso e tal, né? A prefeitura mesmo que disponibiliza. E eu fui conhecendo como é que era o SUS, como é que era essa pirâmide que agrega, né, o SUS, a parte de multiprofissionais que interagem, que deveriam interagir. Eu fiquei assim, cara, o SUS é lindo. Isso e essa parte não é divulgada, né? Eu fiquei assim, maravilhada, sabe? Mas eu sempre gostei muito de estudar e aquilo assim, eu sempre queria mais. Então, segura aí que eu quero saber ao fundo essa parte do SUS. Porque provavelmente foi isso aí que porque provavelmente foi isso aí que te deu pulo. Mariana, entra no mercado. Continua na natação? Então, quando eu comecei a fazer faculdade... Você continuou praticando a natação durante a faculdade? Sim. Teve tempo para isso? Sim. Né? Então, pois é. Era mais ocupada um pouco. Não, eu comecei a fazer a faculdade, aí estava super feliz, porque eu estudava o que eu queria. Como eu falei, vendia várias coisas e tal. Inclusive, acabei não contando, mas eu preciso contar, porque o carro velho do meu pai, de vez em quando entupia o carburadorzinho, sabe? E aí eu falava assim, eu sempre muito independente, porque eu sou dessas, né, sempre na veia, eu me viro sozinha, porque é uma opção minha. Aí eu falo, escuta, pai, se o carro enguiçar no meio da rua, como é que eu faço? Me explica como é que eu faço, né? Porque eu não ia pedir pra ninguém dar esse desfrute de alguém lá mexer. Aí meu pai me explicou, pegava uma seringa, aí pegava um pouquinho da gasolina do não sei de onde, que já não me lembro mais, e já tava no negocinho, aí abria o capô, tirava um negocinho lá do carburador, parafuso, botava um negocinho ali, fazia um negocinho assim, fechava e depois o carro pegava. Aí o carro enguiçou uma vez. Eu passando a marcha... Não, peraí, aonde? Você falou só era bem na linha do trem, aonde eu não lembro, acho que era... Não era bom. Então... Aí parei num lugar esquisito, né? Porque eu tava indo, pegando minhas tralhas e tal, o carro enguiçou. Aí eu, né? Puxa vida! Filho da mãe, que droga! Poxa! Seu burro, você enguiçou agora. Aí tá. Aí nisso já veio uma pessoa, né? Era mais ou menos perto de sei lá, acho que era tipo um oficial, não me lembro exatamente. Aí já veio um moço, né? Um senhor, um moço. Aí já parou assim, né, olhando pra minha cara, tipo, ela vai pedir, né? Eu toda lá, bonitona e tal, ela vai pedir ajuda, né? Eu falei, não vou nada, seu paterno. Aí lá fui eu, rezando, meu Deus, vai dar certo. Peguei o kit, a seringa, não sei o quê. Aí pra chegar pra abrir o capô, eu só negação, porque eu posso ali mal do carro. Aí abri o capô, tipo assim, igual filme, né? Arregaça as mãos, cara, isso é incrível, eu morri de louco o negócio. Aí abri o capô, desaparafusei, acho que era parafuso, sei lá, sempre tirei o negócio lá, abri o negócio do carburadorzinho, peguei a seringa, não me lembro mais onde estava, era uma gasolinazinha, aí acho que ficava um potinho escondido no carro. Aí tivesse direção. Isso, aí botei a gasolinazinha lá, aí tapei, né? Pá, fechei e falei, Senhor, agora que véi, quando eu vi, ligou? Ai, eu...
Meteu aqui, né? Eu não consigo fazer, mas... Treina, eu falei, sou pateta, não pedi nenhuma ajuda. Devia estar tremendo. Fui embora. Então isso foi assim, realmente, que foi bastante, foi porque eu consertei o carro, sem nunca ter consertado o carro, assim, acho que veio o espírito de luz, aí naquele momento, eu falei, não, vou salvar essa garota, então vou dar um jeitinho pra ela, aí deu um jeitinho. Aí voltando para a história da natação, que você perguntou. Então, entre essas idas e vindas, eu fazia a natação como modalidade, uma questão de saúde, postural e tal. E logo assim que eu comecei a fazer a faculdade, eu não me lembro exatamente quem foi que me apresentou para um amigo, chamava Israel Jerônimo, professor de educação física, acho que ele hoje até é diretor de escola, uma pessoa muito bacana, me abriu várias portas. E ele era amigo da professora Norma, que é nossa conselheira. Olha, como é que é cíclico, né? E aí a Norma, ela estava à frente de um projeto muito bacana, como ela está ainda até hoje, lá no Centro Esportivo Mestre da Silva. E ele foi lá, me apresentou para ela, tal. Eu não me lembro agora quem foi que fez a ponte minha com esse professor, com o Joel. Mas ele fez a minha ponte com a Norma, porque acho que eu fui fazer algum estágio. Isso há quantos anos atrás? Não, bastante tempo, né? Você vai entrar nessa questão que quem já tem tempo, é só uma pessoa experiente. Porque, não, porque é muito bacana que hoje se reencontra e as coisas muito legais. Aí a Norma, essa pessoa incrível, esse ser de luz, me abriu todas as portas. Eu trabalhei mais de 7 anos no Centro Esportivo Mestre da Silva com natação. E aí foi uma escola de vida para mim, porque eu tive... A gente sempre tem que ser grata às pessoas que passam pela nossa vida. Essa filosofia. E eu tive professores profissionais que já estavam formados e que trabalharam comigo e que eu aprendi muito, não foi pouco não, mas foi muita coisa. Até os que eram ruinzinhos ensinaram muita coisa. Isso, eu falei assim, gente, isso é muita ruindade, isso aí eu não quero fazer não. Então assim, não importa, de um jeito ou de outro, a gente aprendia, sabe? Exatamente. Eu encarava muito bem as sou uma pessoa mais evoluída espiritualmente, nem em todos os momentos. Pois é, a gente tenta. Mas todo mundo é assim. Mas assim, naquela época foi muito bacana, porque eu acho que eu nunca conversei sobre isso com a Norma, né? Mas ela se chama pra saber que eu sou grata ela até hoje, porque ela foi a primeira pessoa que me abriu realmente, não foi um portal enorme, porque que experiência incrível. E no Centro Esportivo, eu fiz o que logo assim que eu terminei a faculdade, eu estou pulando uma etapa para poder contar, né? A história é sua. Logo assim que eu terminei a faculdade, já na graduação, porque assim, gente, todo mundo, quem gosta de... A gente gosta de dinheiro, né? A gente gosta de trabalhar, mas a gente gosta de dinheiro. Essa história que você falou, panfletado e tal, eu poderia ter panfletado, eu poderia ter fantasiado de palhaço, ter feito careta, o que fosse, porque eu também gosto de dinheiro. Então, sempre trabalhei vendendo coisa, vendia sanduíche na da escola, porque eu queria o meu dinheiro. Minha mãe me dava o dinheiro que ela achava meu. E faz toda a diferença ter o seu dinheiro, né? De comprar minhas coisas. O seu violão, por exemplo, faz toda a diferença. Ele tá na sala. Ela toca, inclusive, e muito bem, pessoal. Já tá com 2 erros, já não trouxe violão nem uma queijadinha. Pois é. Aí o que aconteceu? Na faculdade, as matérias que eu mais amava são as matérias que eu dou aula hoje. É mesmo? Que era aprendizagem, controle motor e fisiologia humana. E eu tinha o mesmo professor para essas 2 matérias. Que era incrível. Eu também amo de paixão. Tem um tempo, a gente fez até uma homenagem para ele aqui na outra universidade, professor Astrogildo. Aí, uma vez eu perguntei para ele, professor, o que eu preciso fazer? Eu falei assim, qual é a área da educação física, que assim, é uma área bem remunerada, bacana e tal. Ele, pô, mas no ensino superior é uma área bem remunerada, é um lugar, porque assim, você pode trabalhar por muitos anos, porque na academia você tem um tempo. É claro que você pode trabalhar por muitos anos, né? Mas a gente não fica com o mesmo pique, é óbvio. E isso até na minha história, né? A gente é onde eu estou trabalhando agora, para esse público. E aí eu falei assim, o que eu preciso fazer para dar aula na faculdade? Assim que eu terminar a minha faculdade, você? Faz um mestrado. Eu falei, mas a gente não tem que fazer uma pós-graduação primeiro? Aí ele falou assim, você não, faz direto o mestrado. E eu agarrei aquilo, sabe, como a minha vida. E ele era uma referência para você? Total. Então, foi isso como que é eu bacana. fiz. E aí eu acabei a faculdade, não deu 2 anos, eu fui fazer o meu mestrado. E toda a minha bateria de testes eu apliquei com as minhas crianças do Centro Esportivo. Então foi muito legal, porque eu fiz uma pesquisa falando sobre a influência da natação no equilíbrio e na coordenação motora em crianças que apresentavam alteração. Lá a gente tinha muitas crianças com muitas dificuldades, e eu fiz com um grupinho de 4 e 5 anos.
Então foi uma amostra enorme. Eu tinha as mães assim muito que colaboravam muito comigo. Imenso. Imenso. Eu comecei como estagiária lá com a benção da Norma, né? E depois eu continuei trabalhando lá como professora. E assim, na época era um local que me pagava bem, sabe? Então eu tinha, assim, foi muito incrível. Você conseguiu juntar o dinheiro com prazer, com um lugar bacana, isso. E com as matérias de mestrado. Exato. E como lá era muito cheio, porque atendia muito, assim, atendia grande público, foi uma escola importante para mim, porque você aprende a lidar com as diversidades. É verdade. Entendeu? Então, a Kelly vai falar também com A Kelly mas assim, a Kelly teve essa vivência. A gente trabalhou juntas no projeto que eu coordenava lá na faculdade, que foi um projeto de extensão social e que era voltado. Você já conheceu a Kelly? Ela foi minha aluna. Sério? Então. Essa eu sabia. Tá bom. Então, a Kelly foi minha aluna na faculdade. Na faculdade, a gente eu montei um projeto e tal, e o projeto, ele funcionou por 4 anos. E lá era esse público, né, Kelly? Lá eram quantas turmas que tinham lá? Mais 20 turmas? Eram 25 turmas. 25 turmas de 3 a 6 anos. Deu uma média de 215 crianças. Era o tamanho do projeto que eu coordenava. E tinha ela, não tinha só ela, não. Tinha uma equipe muito bacana. Tinha muita criança. Maravilhosos da faculdade. Sem eles seria impossível ter feito o projeto. Não, e com certeza essa vivência para o aluno é fantástica. Então, mas aí eu lembrava muito da minha experiência do centro esportivo, quando eu estava no projeto. Entendi. E eles não sabiam, eu não sabia disso. Mas eu pensava, gente, como vai ser bom para eles isso? Porque depois que você trabalha com esse público desse tamanho, com tanta diversidade, ainda mais na piscina, né? Porque a piscina tem gente que mexe de morte. Exato, Qualquer coisa dessa não é só lesão, né? Não. E os pais ali, quer dizer, é muita pressão, muito público, muita coisa. Você vai em qualquer lugar. É verdade. E foi assim que eu fiz. Essa tua história, acho que desde da sua infância mesmo, é muito bacana porque você traz para quem está assistindo, para a gente aqui que está ouvindo, uma vivência de teoria do seu estudo com a tua vivência. Mas isso... Porque você vivenciou muito, né? É muito legal. Hoje isso é uma coisa que a gente conversa muito. Não adianta só o professor, o profissional de educação física terminar a graduação e ele emburacar pós-mestrado, doutorado, pós-doc, pós-plus, master. Mas não tá lá. Não adianta, porque o cara que faz isso, o cara ou menina, né? A pessoa profissional tem seu valor, mas então ele só pode ficar dentro do laboratório. É verdade. Talvez ele não possa nem dar aula. Porque para você dar aula, você tem que ter vivido aquilo. E são fatores... Isso. Entendeu? E aí, assim, eu gosto disso, né? Eu vou estudando e eu vou vivendo, porque isso faz a profissional que eu sou hoje. E você propiciou para eles a tua experiência técnica e profissional. E a Kelly iniciou isso. É assim, lá no SUS, né, a gente tem essa vivência, porque assim, a gente tem um público que é muito carente, né, que precisa muito. É verdade. E precisa de muita humanização. E aí, quando eu me deparei com a situação do que a gente tinha que trabalhar, né, porque o que é o trabalho do agente de saúde? Ele vai nas casas, ele visita aquela família, ele leva o posto de saúde até aquelas famílias, né? São os braços, né? Exato. E aí, quando eles sempre falam a ponta, né? Então a gente vai, né, leva o posto até aquela família e oferece os serviços, disponibiliza, na verdade, né? Não oferece, disponibiliza, porque tem a visita domiciliar do agente de saúde, tem a visita domiciliar do enfermeiro, do técnico, do médico. Então, assim, a gente tenta alinhar e fechar o máximo para aquela família não ficar desatendida, entendeu? Para aquela família não ficar sem assistência. A gente falou, é a questão preventiva. Exato. Né? Evitar que você vá para a UPA. Exato. E aí, quando eu me deparei ali com essa situação, eu tive também que fazer uma reforma interior, sabe? Porque assim... O quanto você deve ter visto, porque assim, né? ao mesmo tempo que, quando tá funcionando, tá todo mundo te agradecendo, quando não funciona, você é xingado, você... E nem sempre depende de você, tem questões políticas, né? Não, e assim, é o sistema, é isso. Sim. Então assim, eu tive que aprender muito, assim, a filtrar, porque eu era uma pessoa que... bate. Entendi. Era assim, mandava eu rebatia. Até pela tua história, né? Você se construiu com essa barreira, normal. Então, assim, era a sua defesa. Eu tive que me desconstruir para construir. Isso é fantástico, né? E aí, eu conheci uma amiga, que nós somos amigas até hoje, a Isabelle, ela é médica hoje.
Eu cantei no casamento dela, inclusive. Ela canta. Você disse. É. E a mãe dela faz queijadinha. E ela toca violão. Eu cantei no casamento dela. E a conheci no posto. Em qual circunstância? Ela, na época, ela era residente e estava fazendo a disciplina de clínica da família. Uhum. E aí o pessoal, né, vai para lá, para a unidade, fazer a assistência, e conhecer o trabalho, ir para a rua conosco, fazer a visita. E aí eu gostava muito de conversar e eu sempre fui aquela pessoa que gostava de saber das coisas. Então, assim, eu sempre fiz, eu sou amiga de todos os médicos que tem lá. Fazer amizade com o médico. Aquela curiosidade, né? Por quê? Isso, né? Por que aquilo? Por que escutar? Por que isso? E aí, nessa questão de fazer amizade, eu sei que eles tinham que fazer um trabalho que era mapear o local, fazer um mapa para entregar na faculdade. E aí, falaram para ela assim, fala da Kelly. A Kelly desenha tudo. Aí... Não tem essa tática, eu tinha esquecido. Aí, né... Aí ela veio falar comigo assim, olha, aí eu fui falar com a enfermeira e ela disse que você desenha, que você já desenhou o mapa da unidade, realmente já tinha feito uma vez. Eu falei, desenho, mas o que você precisa, né? Não, é que a gente tem que fazer um mapear aqui, fazer o posto, os locais que atende. Aí eu, tranquilo, me dá um papel, dá uma de cor. Mas o que você precisa? Quanto que é? Quanto que eu quero? Dá aquilo que eu faço. Aí ela comprou papel, trouxe de cor, desenhei um mapa gigante. Inclusive, hoje tem outro mapa lá na unidade que eu fiz. Aí fiz o mapa, elas levaram para o trabalho. E aí, assim, é uma coisa que a gente conquista, assim, que eu nunca vou esquecer. Isabelle, minha amiga, você tive a oportunidade de ouvir isso, você me ajudou muito. Eu um dia no consultório, conversando, ela estava formando já, e era a última semana deles, dos amigos dela, né, dos residentes, na unidade. E ela falou assim, a gente vai ter um amigo oculto, a gente vai para Parmeia e tal. E eles pegaram e falaram assim, pô, vamos chamar a Kelly? E eu não sabia. E eu fui trabalhar, né, entreguei o mapa para eles e tal, e a gente sentada no consultório assim, ela assim comigo, assim, conversando, ela falou assim para mim, cara, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, como assim que eu tô fazendo aqui? Tô mirando. Ela, não, você não tá entendendo, você é muito inteligente, tudo que te pergunta você sabe, o pessoal até brincava, eu chegava lá de manhã cedinho com um livro. E a gente só ia pra rua, assim, tomava um cafezinho lá na unidade, esperava dar 8h30, 9 horas, para poder começar a fazer as visitas. Então, chegava 8 horas, eu pensava assim, pô, 8 horas, até 8h30, meia hora, então eu vou ler. Aí eu sentava, né? Eu sentava com um livro e ficava lendo. O pessoal fala assim, a Kelly não tem grupo. Até hoje o pessoal fala isso, que eu não tenho panelinha. Porque eu tenho meu próprio grupo. Seu grupo é o seu livro. Era eu mesmo, né? Nem tinha grupo da WhatsApp ainda. Eu já tinha o próprio grupo. E aí ela falou assim, não, você precisa estudar, fazer uma faculdade. Aí eu falei assim, fiquei frustrada porque eu passei da história. Uhum. Eu dei aquela murchada. Ela, não, vai estudar. Deu uma pilhada. Fiquei com aquela coisa martelando. Que já estava meio que apagado em você. Aí eu fiquei com aquilo martelando na minha mente, sabe? Ficou tudo assim. E aí, o que aconteceu? Eu acho que o estopim daquilo que ela falou pra mim foi eles terem me convidado. Aí ele falou assim, olha, a gente teve uma surpresa pra você. A gente queria te convidar para ir no nosso fechamento, no nosso oculto. Eu, mas como assim? Isso aqui técnico. O pessoal, os residentes. Os residentes. Era o último dia deles lá. Uhum. A gente vai fechar, então a gente vai fazer um oculto, vamos todo mundo para Parmeia. E a gente queria levar você pro rodízio. Eu falei, cara, sabe quando você não tem R$1? Eu não tinha R$1. Aquele sabe que vai caindo assim. Sabem disso. Aí eu falei assim, isso acontece com as pessoas. Aí eu falei assim, pô, obrigado. Mas aí eu fui pela delegação, poxa, obrigado, mas assim, pô, não vai dar não. Ela, por quê? Eu falei, não, pô, esqueci a identidade. Não trouxe identidade aqui, né? Ela, não, poxa, mas assim, tu não é teu horário do almoço agora? A gente vai fazer só no período do almoço. Porque depois todo mundo tem que ir embora. Aí, poxa, não dá. Porque eu pensando, né? Não tenho dinheiro. E a passagem era R$4, eu não tinha.
Aí ela falou assim, qual o problema? E assim, ela já tava lá já há um tempo. E aí eu falei assim com ela no cantinho, falei assim, poxa, Luísa, pô, não tenho dinheiro nem pra voltar, cara. Porque assim, eu sei que vocês vão de carro, mas eu não tenho dinheiro de passagem pra voltar. Ah, não. Olha só, não esquenta a tua cabeça. Por conta nossa e a gente dá um jeito pra você voltar. Pessoas boas que cruzam caminho. Aí eu falei assim, então tá. Eu fui. Aí o pessoal, já que insiste. Você insiste. Você é identidade. Tá cheio de identidade. Eu tô doente, esqueci do cara aquele dia. E eu fiquei com aquela coisa da mãe falando, né? Não sai sem identidade, né? Aí eu pensando, meu Deus do céu, se o ônibus bater, ai meu Deus do céu, eu vou me conhecer pela cara dentária. Aí eu fui pra Parnê, né? Fui pra Parnê, brinquei com eles lá, eles fizeram um amigo culto. Foi bom que eu fui a fotógrafo falar deles. E aí conviveu, né? E aí, assim, mais pra frente, aí o que aconteceu? Em seguida isso, eu ganhei uma bolsa, olha só, do nada. Eu ganhei uma bolsa para fazer técnico de enfermagem. Será que não foi ela, não? Isso foi não foi ela. Não. Eu ganhei uma bolsa. E aí eu comecei a estudar. Falei, cara, vou estudar. Tô fazendo assim, eu tava trabalhando. De bobeira, né? Assim, aqui matérias. Aí fui lá, fiz enfermagem. Como sempre, nota 10, né? Vou mostrar o boletim. Vou perguntar a Mariana pra você fazer. Nota 10 lá, né? A gente tem esse problema, eu e ela. E aí, a gente bate nossas próprias metas. Aí, assim, eu era não, tipo, a gente mesmo. Eu era do tipo que ensinava a galera, sabe? Ajudava. Você tinha uma vivência absurda. Assim, aí o que eu fiz? Eu já pegava o pessoal, campanha de vacina no posto. Aí eu ia lá na enfermeira, posso trazer um colega para ajudar? Voluntário. Não precisa assinar nada não, a gente quer vir para ajudar. Ah, pode, eu ia, levava o pessoal, chamava o pessoal no curso e a gente ia pra lá. Aí eu já na agulha, né? Porque assim, eu tenho medo de agulha, mas eu não tinha medo. A Marina só os outros, né? A Marina só não tem medo de agulha do carburador. Aí o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Eu formei, né, técnico de enfermagem. Ah, legal. E aí, por que parece, saúde é verde também, né? Uhum. E eu tenho foto lá em casa. Eu me formei em técnica de enfermagem. Exerci muito pouco. Mas aquilo me deu um gás, assim... Na verdade, virou tua chave da última experiência que você tinha tido. Eu falei, cara, eu preciso continuar. E eu tenho uma amiga que até hoje ela continuou na enfermagem, hoje ela é até instrumentadora. Aí ela falou assim, pô, tu não vai exercer? Eu falei assim, eu retive conhecimento. Esse conhecimento também vai ser muito bom, mas eu não quero fazer, assim, não quero parar por aqui. Aí o que eu fiz? Resolvi fazer a faculdade de enfermagem. De enfermagem. Aí comecei na Gama Filho. O que aconteceu com a Gama Filho? Fechou. Ela não estava entendendo que ela estava errada, né? Eu falei, cara, a Gama Filho fechou. E eu falei, aí eu fiquei aquele período assim, pensando. Pra onde vou, o que faço? Sabe quando você tá no mar, né? Sim, tem experiência horrível com o mar. Horrível, mais ou menos. Quando você tá no mar, que ele fica balançando, você sabe assim, pra onde eu vou, né? Que vem umas ondas, eu fiquei assim pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu comecei a entrar e me indagar a minha existência. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo? Eu preciso... E aí aparece a educação física do nada? Foi tipo isso. Do nada? Foi assim, eu não tinha dinheiro, né? Porque assim, a gente ganhava muito pouco. Hoje, assim, o que a profissão de agente comunitário de saúde é valorizada, o salário que a gente tem hoje, foi graças a união, a construção foi feita, sabe, de brigar pela profissão ser regularizada e todas as coisas, sindicato e tudo, né? E aí, eu sempre andei de bicicleta. Então, assim, minha mãe me deu uma bicicleta, e criança, e assim, aquela bicicleta era a vida. E eu pegava a bicicleta, ia pra tudo quanto é canto de bicicleta e tal. E pensando nisso, um dia, fui pra Nova Iguaçu, peguei a bicicleta, fui, amarrei a bicicleta assim lá na Via Light, fui no calçadão e voltei. Quando eu tava voltando, tinha um stand da Estácio lá. Aí eu passei, a menina, vem cá, eu não, tô com pressa. Rapidinho.
Aí ele entregou, sabe? Entregou assim o panfleto. Fazendo assim, Rapidinho, rapidinho. Alguém já falando. Que é louco. entender? Que é louca, né? Aí ela pegou e aí eu já tinha feito Enem. Porque eu já tinha começado a fazer o Enem, tava fazendo Enem, tinha feito, tava com uma nota legalzinha no Enem. Ela falou assim, não precisa fazer vestibular, você tem o Enem? Tem essa? Eu falei, eu fiz o Enem recente e tal. Então, com a sua nota do Enem, tenta o FIES, tem alguma coisa e tal, tinha outros financiamentos também, se você não conseguir por esse, tenta por outro, mas não desiste não. Aí eu falei assim, vou pra casa. Fui pra casa, panfleto, né? Cheguei em casa, fiquei namorando aquele panfleto e tal. E só dependia de mim, me inscrever. O que eu fiz? Fui lá, entrei no site, coloquei minha nota, peguei, joguei lá. Cara, aí veio, né? Aí lá. Autorizado, tal, já tinha dado que a faculdade tinha aceitado. Lógico. Né? Olha. Só que aí tinha a parte financeira. Falei, eu ganho R$218. Como é que paga? Só vai. Aí ela falou, aí cheguei lá e eles falaram, tem financiamento. Eu falei, pô, mas será que eu vou conseguir? Não é porque eu não sabia se eu ia conseguir, né? O fato de eu ganhar pouco não dizia nada. E aí fiz todos os trâmites, papelada, não sei o que, e vai pra banco, vai não sei o que, fiquei mais de 5 horas na fila da Caixa Econômica. Normal, né? Aí eu cheguei lá, o cara me revistou 2, 3 vezes, porque eu sempre andei de mochila. Aí fez eu tirar a mochila. Falei, moço, só tem caderno. Aí tira a mochila, tirei a mochila. Aí bota tudo de novo. E aí, chegou lá, ele jogou no computador e tal, recebi o e-mail dizendo que eles iam financiar 100% a licenciatura. Aí eu falei, cara, se eu não for agora, eu não vou mais. Esse foi em 2014. Aí foi quando eu comecei, e já de imediato, entrou de cabeça entrei na licenciatura. E comecei a estudar. Os livros triplicaram da manhã. Com certeza. Comecei a estudar, aí eu fiquei pensando, porque a faculdade era na contramão. Eu falei, como eu vou? De bicicleta. Eu já fato. Aí minha mãe, você é doida? Esse doido que minha mãe falava era assim, tipo assim, eu pegava e ia, sabe? Se não fosse assim, você é doida, vou de bicicleta pra faculdade? Vou de bicicleta. Pegava a bicicleta e ia pra faculdade. E fiquei fazendo isso aí até um bom tempo, indo de bicicleta para estudar. Com acesso. Trabalhando, né? E aí, como eu largava às 5 horas, então, direto pro tranquilo, já pegava, às vezes eu conseguia sair uns 10 minutinhos. Era aquela vapt-vupt, pegava uma mochila e ia para a faculdade de bicicleta, estudar. Beleza, e aí agora eu quero perguntar a vocês de uma área que vocês dominam bastante. Vamos falar de psicomotricidade em diversas inserções, até porque é uma área de especialidade de vocês. E aí, Marina, utilizando a educação física, passo a bola. Então, na minha vida profissional, eu parei lá no mestrado, né? Eu fiz o mestrado em 2004, que eu me formei em 2000. Ela não queria falar de data, falou. Mas aí, nesse caso, preciso falar. E depois, a próxima linha que eu fui fazendo, a próxima especialização que eu fui buscar foi a psicomotricidade. Só que a psicomotricidade hoje já é reconhecida como uma profissão, mas também é uma área de especialização e existem várias áreas de formação em psicomotricidade. E eu fiz uma dessas áreas, que é a prática psicomotora Couturier, que se chama PPA. Então, nessa fase, nessa época que eu fiz a PPA, foi muito importante para mim, porque eu já estava trabalhando com educação infantil, com educação física escolar, porque depois do MESM, eu sempre trabalhei muito, tem muita aula de academia, eu sempre fiz de tudo, né? Porque a minha formação permitia essa atuação ampla, e eu sempre experimentei muito e sempre fiz isso. Eu estudava, trabalhava. Aí passei em concurso, passei em outro, comecei a trabalhar com criança e tal. Não era minha pretensão, quando eu fazia faculdade, ser professora de criança, mas eu sei lá, as coisas mas será que o MIESM também não cultivou um pouco disso? Sim, muito, porque interessante que no MIESM eu trabalhava sempre com todas as idades, com os pequenos, com as crianças maiores, com os adolescentes, com os adultos e com os idosos. E os dois extremos são muito interessantes do ponto de vista de trabalho de promoção de saúde.
E o meio dessa história toda é muito interessante para o trabalho de formação acadêmica. Então, assim, pensando nessa... Eu nunca tinha feito essa reflexão, estou fazendo agora. Mas pensando nessa perspectiva é bem interessante, porque isso me traz, assim, uma formação muito densa, né? E de muita troca, porque a gente está sempre aprendendo. Então, quando eu fui fazer a formação em psicomotricidade, foi muito importante, porque eu mudei mesmo a minha perspectiva de olhar para o desenvolvimento do indivíduo. Não é nem só, a formação que eu fiz foi direcionada para a infância, né? Até porque a base da PPA é psicanálise infantil, e que é uma coisa que eu gosto muito de ler e tal, mas assim, isso foi direcionando. Então, assim, foi importante para trabalhar com criança que tinha deficiência, foi importante para trabalhar com criança mais velha, com e sem deficiência, foi importante para trabalhar com os adultos e tal. E isso... Os aluninhos. Tanto que o projeto de extensão que eu coordenava na graduação, que a Kelly foi minha aluna desde 2015. Desde o início. Desde o início, porque a gente vai trocando de disciplina, né? Então eu acompanho ela por muito tempo. E a Kelly ficou comigo os 4 anos de projeto. E nesse projeto que a gente atendia, era um orfanato, era uma instituição que era um orfanato anteriormente, depois passou a ser uma instituição filantrópica, isso, escolar, que atendia desde a creche até 5 anos, a criança com 6 anos estava saindo de lá. Por isso que eram 25 turmas, eram mais de 200 crianças e tal. A gente deve dizer manhã e tarde. A gente trabalhava manhã e tarde, era muito denso. E aí, nesse projeto, eu fiz um projeto voltado para o atendimento com um olhar psicomotor dentro da educação física. Eu quero te fazer uma provocada antes de você seguir. Diga. E é uma boa provocada, tá? Não, de verdade, porque eu corroboro muito com a sua fala. E aí a provocada é o seguinte: você acha que é importante, na tua visão, o conhecimento da psicomotricidade em todas as áreas da educação física? A gente está falando simplesmente de desenvolvimento, né? Foi o que você falou. Você identifica essa importância dessa visão? Ou não é pertinente? Não, é super pertinente, mas aí eu preciso abrir um parêntese e falar que a psicomotricidade é uma ciência hoje, que ela é composta por várias ciências. Então, o que eu falo muito para as pessoas que eu encontro, para os meus alunos, é o seguinte: você quer trabalhar com o ser humano, você precisa estudar neuro. Você tem que estudar o neurodesenvolvimento, você tem que saber muito de fisiologia humana, você tem que conhecer a fisiologia do exercício, você tem que entender a aprendizagem motora e você tem que estudar bastante de psicologia. Então, a psicomotricidade, ela contempla tudo isso. E estudar não é o suficiente. O profissional precisa se mobilizar, ele precisa mexer com ele. A gente tem que viver na nossa essência aquilo que nos traz conforto e desconforto. Porque se você não consegue ter um olhar para você mesmo, das suas fragilidades, daquilo que você acha que está bem resolvido, mas que no fundo você tem um preconceito, daquilo que você acha que vai fazer para atender o outro, mas no final você tem um nojo do outro, a gente lida com isso na nossa vida profissional. E isso vem da nossa criação, das nossas crenças, dos nossos valores. Então eu sempre provoco muito isso. Então a psicomotricidade, ela traz esse olhar sólido de quem é você profissional, nisso na educação física, tá? Tirando a formação específica para atuar como psicomotricista. Mas dentro isso vale para qualquer área de atuação. Atualmente eu dou aula de psicomotricidade na graduação de fisioterapia. Olha que bacana. E a minha fala para os meus alunos precisa ter um olhar humanizado. E aí a gente tem que trabalhar o tempo todo. Por exemplo, a professora que falou para ela: olha, você zerou a redação, desnecessário. Igual a professora, uma vez que eu tirei uma nota baixa, eu contei isso uma vez O rapaz que falou no vídeo dela, né, na rua? Falou. Independente de ser na área educacional, não. Assim, essas situações são pessoas que falam dela. Elas não estão falando de você, elas estão falando dela. São as transferências. Então, são as transferências. E aí, assim, a psicomotricidade, na minha vida, começou direcionada para a educação das crianças, para o trabalho com a criança. E foi muito rico, porque eu fiquei uma profissional muito melhor. Muito mais, como é que eu vou dizer? Você se construiu, né? Isso, muito mais. E hoje a gente tem já a pleno vapor o trabalho direcionado da psicomotricidade para o idoso. A gerontopsicomotricidade. Que é a gerontopsicomotricidade, que é uma outra linha de atuação, de formação. Não é a mesma coisa, você tem, como qualquer realmente estudo, são coisas que se conversam, sim, que se parecem, mas são... polos, né? Isso, mas tem um gap aí. Tem um gap. E tem...
Aí é que eu falo, não adianta, a gente tem que ter, a vivência é uma construção, É uma construção, sabe? é verdade. Ninguém é tem que verdade. morrer de angústia, ai, nossa, mas eu não sei tudo isso. Calma, é uma construção. E eu sempre conversei muito isso com a Kelly. Porque assim, a Kelly sempre foi uma pessoa diferenciada. Independente de ela ser aluna ou não, ela é uma pessoa diferenciada. Então ela está muito bem encaixada, ela vai falar, mas ela está muito bem encaixada dentro do trabalho na educação física e na psicomotricidade, que é a formação que ela está trilhando também. Mas por quê? Porque pessoas diferenciadas fazem trabalhos diferenciados. Então não é a modalidade, não é a formação, é a pessoa. Exatamente. Então nem sempre a gente tem que fazer o que todo mundo está dizendo, nem sempre a gente tem que fazer o que todo mundo acha que é certo. A gente pode fazer aquilo que a gente construiu, baseado nas nossas experiências, que tem muito valor. Aula gratuita, hein? Tá? E aí as pessoas às vezes desconsideram isso. E eu sempre conversei muito isso com a Kelly. Porque ao longo da minha vida eu tive essa ajuda, esse olhar, essa reflexão. E ao longo da formação da nossa acadêmica, como a Kelly foi minha aluna, é super natural que esse questionamento aconteça. E isso era uma coisa que eu dizia para ela. Você tem que olhar para você e pensar qual é o trabalho que você faz. Eu sempre falei isso, eu sempre te falei. Ela é uma pessoa diferenciada. Deu pra ver. Ela é diferenciada. Então, assim, como eu também considero que eu sou uma pessoa diferenciada, Sim. porque a gente tem que olhar em várias perspectivas, entendeu? Então, E realmente, eu acho que o bate-papo de hoje mostra muito, Marina, como que é realmente uma construção. Tudo que a gente está falando aqui é isso. Nenhuma de vocês duas caíram na gerontopsicomotricidade ou na psicomotricidade ou em qualquer área que você... Não caiu ali. Não, isso. São escolhas. São construções. E começa da busca. gente identificar que o outro, e isso aí, o gancho que eu vou puxar agora, você vai entender totalmente, que nós todos temos deficiências. E se a gente não aprender a olhar para o outro, entendendo que ele apenas é um ser humano, e é da raça humana, a gente não evolui como profissional, sabe? Porque a gente não trabalha com máquina, né? A gente não trabalha com pessoas. máquina. Tanto é que a gente sempre troca muito eu com a Kelly, e isso é desde sempre, desde a graduação dela. E a Kelly hoje tem vai falar, né? Você vai falar, sei. Mas assim, é muito forte o trabalho que ela faz com a primeira e a segunda infância e também com os idosos. E a mesma coisa o que eu faço, trabalho com a primeira e com a segunda infância e também com os idosos. E mais os nossos novos rumos, né? Os novos formatos, que foi necessário você se adaptar. A gente ainda estamos vivendo um período pós-pandêmico, que isso daí também já não pode servir mais de desculpa para nada. A gente já entubou isso, né? E já está... Não é mais questão de escolha. Não é mais questão de escolha, já é um momento da vida. Exato. E assim, quando a Marina fala desse olhar dela diferenciado, dela ter me visto uma pessoa diferenciada também, e realmente foi, porque eu falo que ela realmente me pegou assim, ó, vem que eu quero você aqui comigo. Porque chegou um período, né, e que eu fiquei perdida dentro da educação física, que eu entrei achando que era uma coisa, assim, nada de, assim, achei que não tinha cálculo, não, nada disso, não. Né? Porque tem gente que fala assim, faz educação física não tem cálculo, né, e tal. Não, mas é porque assim, eu já já não estava mais numa idade de ser atleta, né, ou então de querer vivenciar assim a academia. E eu entrei na faculdade com muita certeza. Eu sempre falei isso para os meus colegas. Eu era representante de turma, eu sempre tive essa coisa de liderar. E quando me perguntavam o que você quer fazer depois, eu falava assim, eu vou terminar a licenciatura, vou fazer o bacharel, vou fazer uma pós, vou fazer... Eu já vinha com uma coisa, não sabia o que era ainda, e eu quero dar aula, eu quero ensinar, né? E tô galgando, tô trilhando. Eu sempre tive certeza, eu falei assim, eu não quero só ser da academia. Até porque eu já trabalhava no SUS. Já estava muito ligado à saúde. E aí eu falei assim, poxa, por que a gente não está dentro do posto de saúde? Por que a gente... Eu comecei a indagar um monte de coisa. Eu falei, poxa, por que o professor não está lá trabalhando na equipe multiprofissional? E eu fui ler, e tem professor, e a gente precisa falar que tem, porque senão o pessoal não vai ampliar essa área, sabe? Isso é um nicho do mercado de trabalho. O profissional de educação física precisa ocupar esse espaço.
Exato. O espaço que fica ocioso, outro profissional ocupa. Só que esse espaço ocioso é nosso. E você falou, tem 20 minutos, sei lá, É nosso. qual a prevenção faz Exato, parte da nossa exato. atuação. E aí a tua linha da psicomotricidade entra com o projeto da Mariana. Então, o que acontece? Começou, mas... Começou, né? Porque assim, eu tava ali naquele período, aí a Mariana falou assim, vem fazer vou começar um projeto e eu queria que você estivesse comigo, porque eu já tinha feito aprendizagem de controle motor com ela. Que era a disciplina. A disciplina, quando nos conhecemos e, né, ficamos mais íntimos, assim. E eu falei assim, professora, não foi? Foi muito engraçado. Professora, eu me sinto preparada para ajudar nesse projeto. Eu não ando passando Assim, que bom, né? Primeiro para estar preparada mesmo. Aí eu falei, eu não ando passando um período muito legal, não estou muito bem e tal. E ela falou assim, não, nada disso. Faz o seguinte, aí ela nem insistiu muito não. Faz o seguinte, vem na reunião. Só vem. Vou assim, pelo jeito. Ela falou assim, ela só vem na reunião, tá? Só vem. Ouve. Aí se você gostar do que ouvir, você fica. Aí eu seduzo. E aí assim, ela ficou... Mas isso também Foi desse jeito. Isso é uma qualidade sua também, que eu acho que precisa ter, que é de identificar pessoas boas, pessoas a com forma potencial. de chegar, Sim. E ela não abriu mão de você, porque até ela já falou isso aqui no bate-papo, ela já tinha identificado que era uma pessoa diferenciada que poderia ofertar um serviço diferenciado Como à é? população. Pois é. E aí assim, aí isso é muito foi o que legal. aconteceu. E eu fui pra reunião. E aí na reunião ela falou do que era psicomotricidade. Eu fiquei encantada, porque eu já tinha visto para ele controle motor, eu amava. Né? Eu tinha feito psicologia de desenvolvimento na faculdade. Então eu tava assim, vibrando, né? Queria mais. E quando ela falou assim, a gente pode integrar o movimento com a ludicidade, com o intelecto, com o cognitivo. Cara, Ela aí, assim você, né? Te peguei. foi um imã, né? Foi um imã que foi vindo assim. E eu trabalhava na época porque fazia recreação. E eu ficava pensando assim, pô, fazer recreação, como é que eu posso, né, fazer alguma coisa? Como é que eu entro com um objetivo aqui? Como é que eu entro ali? Como é que eu posso melhorar? E ela me convidou. E eu lembro que foi engraçado, porque no dia da reunião, quando ela acabou a reunião, ela falou assim, alguém pode pegar uma folha e anotar esses tópicos que nós falamos aqui? Eu lembro disso. Aí, olha só, era a estratégia dela. Aí, todo mundo ficava assim, ó, todo mundo ficou assim. Não. Aí, ela quer, e eu sempre ando com caderno, né? Que eu tenho mania de anotar. Te envolveu e tu não sabe como Eu sair. tenho mania de anotar, eu tenho mania de caneta. Se pegar minha mochila, tem um caderno ali dentro. E um livro. E aí eu falei assim, eu anoto. Aí eu anotei. Aí ela, então anota aí. Aí eu anotei. Kelly, aproveita e pega o e-mail de todo mundo. Aí peguei o e-mail de todo mundo. Aí aproveita, pega o número de todo mundo. Anotei o número de todo mundo. Isso aí. No final das contas, quem estava lá criando o grupo, Você não tinha como sair mais. não tinha mais. E até hoje você continua Estava criando atuando o grupo. na Exato. psicomotricidade, tanto com criança como Isso. com idoso. Eu falo que a psicomotricidade ela me abriu muitos olhos, justamente para isso. Eu comecei a trabalhar lá na faculdade e a gente foi plantando mesmo, porque a gente tinha 2 aluninhos, lembra? Uhum. Era só duas crianças. Nós Passou pra começamos. 200 e... Não, porque nós começamos, bem lembrado, nós começamos numa sala Dentro da na faculdade. universidade. E era uma salinha pequena e tal, porque era um grupo assim. Nós não tínhamos, na verdade, um local. A gente não tinha esse local. Não. E aí. Se dividia, né, com o laboratório de biomecânica. De biomecânica e tal. Só que teve uma vez, isso, eu não lembro exatamente como foi o ano disso, mas eu sei que era uma época que eu estava fazendo muita coisa com a psicomotricidade. Eu tenho um consultório, né, de atendimento. Tal, a Kelly até já trabalhou comigo lá no consultório, atendimento individualizado e tal. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Eu estava dando muito curso, muita capacitação, muito curso por minha conta, por alguma instituição e tal. Fiz muito curso. E numa dessas, e como eu tinha muitos alunos na época, e sei lá, eu acho que eu impregnava os alunos, né, disso. Eu ia meio que igual abaixo, então eu tinha uma galera que ficava junto comigo, sabe? Muita gente boa mesmo. E te arrastava, né? Me arrastavam. E aí, mais algumas coisas que eu ia fazendo, trabalho que eu ia divulgando, todo mundo, professora, faz o curso. Eu lembro que uma época eu tinha um curso muito voltado para as teorias da psicomotricidade, e depois o que eu fiz? Eu peguei cada elemento que se trabalha na psicomotricidade e eu fiz um estudo para ver qual é a área do cérebro que
que era ativada, e eu preparei as atividades práticas para serem aplicadas. Aí sabe o que ela fez? Bacana. Falou assim, você vai ser a minha promoter. Isso. E aí numa dessas... Ou seja, foi totalmente direcionado, foi caristinho. foi incrível. Isso foi muito bom, porque eu aprendi comigo mesmo nessa busca, porque as pessoas me pediam atividades práticas para trabalhar os elementos da psicomotricidade. E aí, voltado para a infância, no caso, que lá era direcionado para criança. E aí, nisso, eu fui andando, fui procurando um auditório, que eu ia alugar um auditório, eu fiz tudo por conta própria. Nisso que eu fui procurar o auditório, eu encontrei essa instituição. O patronato. Que é próxima. Em Nova Iguaçu, próximo da faculdade. Tinha um auditório maravilhoso. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei, gente, aqui já tinha sido orfanato, aí as pessoas foram me recebendo, sei que lá. Eu me lembro até que eu tava com meu marido, ele falou assim, Marina, eu acho que esse lugar te chamou. Eu falei, eu também acho. Até eu que não tava lá, já tô e sentindo isso. E aí, eu nem sei quantas pessoas querem, 200 pessoas, 300 eu lembro que a Marina falou assim, a gente já tava embalado no projeto, né? Já. Atendendo, de hora, a gente atendia... A cada 20 minutos, né? Isso. A gente dividia, a gente botava 2 crianças por sessão, aí a gente atendia. E por idade também, né? Isso. Que a gente procurava botar as idades, mesma idade, no mesmo horário. E aí ela falou, Kelly, me chamou e falou, quero fazer um curso, assim, assado, com tudo. E eu preciso da tua ajuda. E eu falei, tá, o que você precisa? Eu preciso de gente. Eu falei assim, tá, e você vai me dar autonomia? Ela, assim mesmo, você vai me dar autonomia pra fazer o que eu quiser? Porque eu vou botar gente lá dentro. Aí ela, tá, ó, o valor é tanto. Eu falei, tá bom, vamos começar a divulgar. Aí ela fez o post lá e a gente começou a divulgar. E nisso, eu divulgando, eu comecei a falar e tal com o pessoal, convidar os alunos. Eu ia nas salas. Porque assim, foi pela porta, né? A gente fez muita coisa. Aí, olha, a história toda, a gente foi pro patronato, porque depois disso eu fiz o contato com a instituição, e aí a gente se conheceu mais um pouco, fui conversando com a pessoa que era mentora de lá, a diretora. Ela já nem tá mais aqui, né? Já foi teve alta celestial. E ela é uma pessoa incrível, Dona Dalina, muito linda ela. E muito firme, e ela se encantou com o trabalho. Então, no ano seguinte, eu renovei o projeto e a gente já foi pra lá. Já foi pra lá. Que bacana. A gente deu muito legal, assim. Eu não falei pra vocês que já era uma história que eles tinham que ficar até o final? Quem tá assistindo vai começar a falar assim, a gente tá começando a caminhar pro final, mas eu queria dar uma provocada em vocês em mais 2 questões. Uma é, como que foi isso, e como tá ainda, na verdade, a questão, principalmente da psicomotricidade, que é algo bem específico, bem cuidadoso, e como você falou perfeitamente, bem individualizado, com online, com essa... Né, todo mundo se reinventou, teve gente fazendo estúdio no quarto, né, e é isso. Como é que foi e está sendo isso? Foi assim, a gente deu um salto, né, quântico, eu acredito, naquele período da faculdade para o patronato. Tivemos aquela vivência toda, experimentamos tudo ali. E quando nós chegamos nesse período pandêmico, foi assim, foi conturbado demais, né? E o que a gente vai fazer? E eu estava num período que eu já estava começando a trabalhar com as crianças com educação física e mais os elementos psicomotores, porque eu não estava fazendo o momento chave, né? Da educação física. Porque eu ainda não estava fazendo após, eu estava terminando o bacharel. Então, estava usando os elementos, porque a gente deixa isso bem claro, né? Os elementos psicomotores é um instrumento da ciência. Isso está na nossa vida, porque a gente fala de tons, de equilíbrio e tal, mas é só para deixar bem separadinho que a atuação da Kelly e a minha na educação física é de educação física. Exato. No meu consultório, eu atendo como psicomotricista, mas fora do consultório não é um trabalho. É educação física. Poderia ser feito na escola, até poderia ter feito um trabalho na escola de psicomotricidade, mas não é o formato que ela está falando. Então, o que a gente quer deixar bem claro é que a psicomotricidade, esse estudo, dá uma robustez ao nosso trabalho. Dá uma qualidade ao profissional. É isso que a gente está dizendo. Mas não é um atendimento de psicomotricidade. Isso tem que ficar bem claro para que as pessoas entendam. Existe até porque, exatamente, existe a profissão. Para a gente não confundir, porque assim, hoje tem havido muitas confusões em relação a isso.
quanto ao trabalho do profissional de educação física, quanto ao trabalho do psicomotricista. E como a Mariana já disse, a psicomotricidade é uma ciência. Eu acho que a tua fala ficou muito clara, né? Vocês utilizam o elemento psicomotor para agregar a sua atuação como profissional de educação física. Até porque o elemento psicomotor é do ser humano. Exatamente. O humano são as valências. O humano tem coordenação. Você não vai conseguir fugir disso. O humano tem esquema corporal. Você pega, né? Você manipula o copo, você manipula o tablet. Porque isso está relacionado ao desenvolvimento neuromotor. Exato. Então a gente que é a nossa atuação. Que é a nossa atuação, e isso também é uma das bases do estudo da psicomotricidade. Então, as formações se conversam, e tem mais que se conversar mesmo. A gente tem que potencializar a evolução da... Então, quando a gente... Eu lembro disso, porque eu estava finalizando o bacharel, e o meu TCC de licenciatura, ele foi a afetividade e a atuação do professor de educação física, né? Através da afetividade. Então, assim, falei muito de elemento psicomotor, de afetividade, de afeto, dessa comunicação professor-aluno. Como a Marina falou, de ser humanizado, né? Disso, porque assim, o olhar dela para comigo e com os outros alunos sempre foi esse olhar afetuoso, né? Na graduação. Eu acho legal que o bate-papo hoje, e quem está assistindo está tendo essa sensação, do quanto é importante a construção. Vocês se constroem de muitos lados. E aí, pra gente fechar, e aí agora realmente indo pro final, bom, as duas têm uma relação com o conselho, né? A Kelly, ela é membro de comissão, e a Mariana está como conselheira. E aí eu queria que vocês deixassem uma palavra para a categoria, também dessa missão que vocês têm, né? De contribuir, na verdade. Eu acho que, bom, não tem que dar opinião, tem que passar a bola para vocês. Mas só para que vocês possam dar uma palavrinha sobre essa, acho que missão, né? Sim. E aí, quem vai? Marina? Vai. Vamos lá? Vai. Olha, eu sempre quis ser do CREF, assim, desde a graduação, porque eu sempre via o conselho como algo muito bom para mim. Eu sempre vi como algo que ia elevar o patamar. E eu sempre respeitei muito o conselho. Então, na graduação, eu já conversava com os conselheiros, eu sempre já conhecia alguns, eu já sempre fiz contato. O conselho sempre foi muito presente, né? Ele sempre foi muito presente nas universidades. Isso assim, foi uma sensação muito legal, né? Que você está com o teu conselheiro aqui, trocando Sim, e aí quando eu recebi o convite para poder representar ali a minoria, né? Você acaba representando, e quando a gente está vendo esse trabalho que a comissão está fazendo, esse trabalho que o CREF está abrindo, esse espaço de ter comissões, né? Teria escolha melhor do que uma CS para poder levar a informação. Para ser essa ponta, para ser essa informação. Nossa! E assim, quando me convidaram, eu entrei. Não sei quem te convidou, mas. Assim, foi muito bem. Eu entrei e assim. Vem uma satisfação assim dentro de mim de pensar assim, cara, as coisas que eu pensei lá atrás estão acontecendo, sabe? Eu sigo assim, pô, me formei, legal. Agora terminei o bacharel, né? Que inclusive o meu bacharel eu falei sobre a atenção básica de saúde, eu falei sobre a atuação do professor lá, né? Eu falo isso lá na comissão com o pessoal desse trabalho. E aí eu falei assim, pô, mais uma etapa que eu concluí. Aí cheguei na comissão. Conseguiu agora. Aí eu, pô, cara, tô aqui. Estou aqui. Assim, pô, eu estou aqui. Eu tô representando. Então, os meus colegas de faculdade, às vezes, vêm falar comigo no Instagram, no direct, ou por mensagem, e falam assim, pô, cara, é muito legal, feliz de ver você aí, porque a gente estudou junto, você sempre foi guerreira. E eu falo assim, eu tô lá por vocês, por todos nós, para representar, né, a nossa categoria. E assim, eu tô lá como profissional para representar a categoria e para mostrar também o meu trabalho diferenciado, que é para a linha que eu tô levando, que é o Funcional Kit. É um nome comercial, mas não é nada mais, nada menos que o trabalho com a criança, com a infância. Direcionado. Só que dentro da academia, dentro do estúdio. Então, assim, a gente está mudando o nicho. Eu tô tentando, eu palestrei recente na faculdade, tem 2 semanas, e eu falei, pessoal,
parem de bater cabeça, porque tá aí, as crianças estão precisando, as crianças estão indo para a academia também junto com os pais. E precisa de profissionais. É verdade. E precisa de profissionais que tenham o olhar, né, voltado para o desenvolvimento dessa criança, para as funções dessas crianças, para o que elas precisam agora. E essas crianças, muitas, estão com déficit de atividade física. Ainda mais com a questão da pandemia, entendeu? Se você pegar alguns artigos, se a gente for ler, se formos entrar nessas questões, a gente vai ver que isso chega a ser, alguns médicos chegam a colocar que esse é um problema de inatividade física. Causa um problema nas crianças. Então, assim, eu fico muito preocupada com as crianças que estão só no celular. Então, as minhas aulas, eu tento trazer esse olhar que a psicomotricidade está me dando, né? Que eu estou ainda estou estudando ainda, né? Fecho após ano que vem. Mas eu, desde da graduação, já tinha essa vivência, e eu falo que, assim, essa vivência foi algo que me foi diferencial para tua... Muito. E com certeza hoje você está como membro de comissão por merecimento. Hoje a gente tem certeza, nesse bate-papo, que é por merecimento. Tenho a certeza disso. E é um privilégio, né? Com certeza para o Conselho ter uma pessoa tão humanizada, vamos dizer assim. Usando a palavra da Maria. Verdade. Bola tá contigo, né? Eu acho que o trabalho do Conselho é fundamental, porque isso dá um norte para a profissão. É o que está sendo construído até na psicomotricidade ainda, precisa dessa articulação política, porque a gente precisa disso, isso é uma questão de maturidade da profissão, isso já vem sendo construído há todos esses anos, mas eu entendo que, além disso tudo, o Conselho Regional somos todos nós. Isso é uma fala, inclusive, da nossa direção. O Conselho somos todos nós. E independente do local que você atua, do nicho que você está, do mercado de trabalho, você tem que entender que você é uma pessoa que faz a diferença. Sim. Então, seja um profissional para trabalhar com seres humanos, tem que ser um profissional humano, acima de tudo. E isso inclui alguns valores, assim, essenciais, sabe, na formação da pessoa, como, por exemplo, a ética, a empatia, a afetividade. Isso tem que estar na pessoa. Então, com o Conselho, isso é melhor, porque a gente tem, sim, uma referência. O Conselho existe para garantir que a população tenha um atendimento de qualidade devido por um profissional. É para isso que existe o Conselho, para poder atender as demandas da categoria, e isso é fundamental, isso precisa cada vez mais ser fortalecido com a Kelly, com outros profissionais que atuam, mas o Conselho não vive sozinho. Ele não pode, porque ele não consegue, ele não tem braço para isso. Então quem faz a profissão é o profissional. A gente tem um buraco aí nesse processo de envelhecimento, que falta conhecimento dos profissionais, faltam propostas de trabalho, de intervenção. Isso não é o Conselho, isso é o profissional. O Conselho está aqui. Se você chegar cada um precisa buscar o seu conhecimento. Você está aqui na retaguarda para dar um apoio. Isso é dica de oportunidade para quem está assistindo. Pois é, assim, as pessoas precisam se conscientizar. Por exemplo, até mesmo no trabalho online, né, que é o que eu venho fazendo agora com os meus idosos, você falou na psicomotricidade, não é um trabalho de psicomotricidade. Não tem como eu fazer um trabalho de psicomotricidade com os meus idosos online, de psicomotricidade. Esse trabalho foi muito inclusivo, né? Agora, o trabalho acontece, sem dúvida. Mas como que ele acontece? Pela educação física. Assim como ela tem o funcional kids, eu tenho o funcional do idoso. E se reconstruiu, né? Eu falo para ela que ela tirou muito o idoso da falta de conhecimento dessa informatização. Muitos idosos porque não sabiam acessar e aprender. E digo mais, e digo mais, às vezes não sabia acessar porque nunca teve alguém para dizer. E são pessoas que têm suas capacidades, têm suas limitações, como nós temos. Só precisava que fosse oportunizado. Isso. Exato. Qualquer pessoa vai conseguir dar conta de fazer um trabalho online? Não. Nem idoso, nem jovem, nem qualquer pessoa não, porque cada um tem a sua preferência. E isso precisa ser respeitado. Porém, que o trabalho online com a pessoa que tem 60 anos ou mais, ele acontece, ele tem resultados para melhora do nível de aptidão física, melhora do condicionamento, melhora da saúde, da qualidade de vida, isso é um fato. Verdade. E a gente precisa também se preparar
para trabalhar com esse público, porque não adianta você chegar lá, ligar a câmera e começar a falar, não, isso não é o suficiente. Aí a gente volta, é cíclico, né? Porque aí a gente volta, quem é o plataforma já gera uma barreira, né? Isso, quem é esse profissional, como que ele se comporta, como que ele direciona essa fala, como que ele associa uma explicação para poder levar uma linguagem adequada para aquele idoso. Então, assim, isso são coisas de agora, isso é para ontem. Então, a mensagem final que eu digo é, se mexe, corre atrás. Não tem como ser mais direta. Não tem como. O profissional, quem faz o profissional é você. Exato. Pessoal, é o melhor recado que pode ser dado hoje. Eu tinha certeza que vocês não iam se arrepender de ter ficado até o final. Meninas, gratidão pelo privilégio de ter conhecido um pouco da história de vocês, de ter acompanhado essa construção de vocês. E com certeza quem está assistindo agora ou está se identificando com algum momento da passagem da vida de vocês, ou está se identificando até com as falas que vocês deram desse momento atual. E gratidão por esse bate-papo. A gente que agradece. Porque eu sei que nem sempre é possível largar tudo e vir pra cá. Fechando, né? Essa semana eu dei um livro para um amigo nosso, um livro de anatomia da dança. Ele está formando, ele é dançarino. E é um livro caro, e eu tinha ele nas minhas coleções. Eu não uso, não sou da dança. E eu dei esse livro, mandei uma dedicatória para ele, entreguei e falei assim: o maior investimento é aquele que a gente faz em pessoas. E foi isso que a Marina disse para mim. Ai, gente! Não tem como fechar melhor, né, gente? Senhora. Que tem! Olha. Esse... E aí... E olha, eu levo isso pra minha e outra coisa, então assim, a gente acha que somos nós que fazemos, eles acham que somos nós professores que fazemos por eles, mas eu quero dizer então que são os meus alunos que me dão o sentido da vida. Que momento bacana. Eu acho que você deve só repetir essa frase pra gente fechar. O maior investimento é aquele investimento que nós fazemos em pessoas. Então, se você consegue, invista em algum profissional, em algum estudante. Às vezes você tem um livro na sua casa que você não usa mais. Às vezes você tem a oportunidade até de repente de ajudar ele de alguma forma, com a passagem ou de repente com algum cursinho. Ajuda esse profissional. Como a Gisele e a Gabriele, a médica. A Isabelle fez diferença na sua vida. Isabelle. Bom, não tem como fechar da melhor forma. Gratidão imensa, meninas. A gente vê quarta-feira que vem. Até lá.